Olá, tudo bem com você? Estamos aqui mais uma vez, nosso podcast do Envolvidos com Cristo. Felizes de você estar com a gente, nos acompanhando nesse momento. Hoje temos um assunto aqui muito importante, muito especial, que nós estaremos aqui debatendo, que nós estaremos falando e pedimos a Deus que o Espírito Santo possa te visitar e também te ensinar, que possa haver o tratamento de Deus na tua vida através desse assunto tão importante que nós vamos estar falando nesse momento, nesse podcast. Hoje nós estaremos falando sobre um mandamento que Jesus deixou. Quando Jesus disse a respeito de um novo mandamento, nós vamos falar sobre ele nesse momento. Está comigo aqui o Marcos Hayashida. Paz, Senhor, irmãos, paz, Senhor, irmãs. E Rosana de Oliveira. E Shalom, envolvidos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O Marcos vai fazer a introdução aí do tema, daquilo que nós vamos estar discutindo, vai direcionar as perguntas e nós estaremos aqui para podermos juntos, estarmos falando um pouquinho daquilo que é tão importante para as nossas vidas, que é aquilo que Jesus veio trazer a todos nós. Amém. Vamos começar fazendo uma oração, de agradecimento a Deus, para que o Senhor venha falar conosco, e através de nós desse podcast. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos falando da Tua palavra, falando mais de Ti, do Teu grande amor e da Tua infinita misericórdia. Nós vamos te pedir, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha conversar conosco, venha falar ao nosso coração, venha, Senhor, tratar e trabalhar em nossas vidas, Senhor, nossas almas, o assunto, o tema, aquilo que o Senhor deseja trabalhar em cada um de nós, através também, Senhor, das vidas que estarão acompanhando esse podcast, esse vídeo, Senhor, em qualquer momento do dia. Que o Senhor venha também, Senhor, trabalhar nestas vidas, Pai, para edificação, Senhor, para restauração de vidas, para, Senhor, salvação de almas, para que vidas se acheguem a Ti, Senhor. Esse é o nosso pedido e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos essa vontade de falar mais sobre a palavra de Deus e no que tange esse novo mandamento do Senhor Jesus. O irmão João trouxe aqui, nós vamos estar lendo aqui a passagem de João 13, a partir do verso 34 ao 35, e resume um pouco do que seria esse novo mandamento que o Senhor Jesus deixou para todos os seus discípulos, para todos aqueles que creem nele e na sua palavra. Então fala lá em João 13, verso 34 e 35 o seguinte: Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém. Essa passagem tão maravilhosa do capítulo 13 de João, em que o Senhor Jesus começa ali através da celebração da Páscoa, a palavra vai dizer que ele amou aos seus discípulos e amou-os até o fim, irmão João, irmão Zana? Tem aquela passagem que logo em seguida ele vai lavar os pés dos discípulos, deixando ali um ensinamento de humildade, de amor ao próximo, de entrega realmente, daquilo que nós temos de melhor para o nosso próximo. Então ele exemplifica o mandamento, o ensinamento que ele trouxe nesses primeiros versículos que nós acabamos de ler aqui. Então, esse novo mandamento, que parece ser algo tão complexo, quando nós olhamos a nossa realidade espiritual hoje, porque é muito fácil nós falarmos do amor que nós devemos ter com o Senhor, com o nosso Deus, nós temos muitas coisas a agradecer ao Senhor e retribuir através do nosso amor a Deus. Mas como nós vamos exercitar o amor que foi dito aqui pelo Senhor Jesus? Como nós devemos praticar esse amor que aqui na palavra do Senhor ele vai trazer algo mais amplo? Esse amor ao próximo, esse amor às outras pessoas. Em outras passagens, o Senhor Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Não é isso, irmão João?
Então, são Exatamente. mandamentos, são ordenanças que Deus nos deu através de seu Filho amado, para que nós venhamos amar a todos, mesmo aqueles que nos feriram, mesmo aqueles que causaram alguma dor em nós. Então, eu queria já aproveitar aqui, iniciando com o nosso irmão Osana, pedir para que o irmão viesse falar um pouco sobre o entendimento, sobre esse mandamento, né, e como nós podemos exercitar, praticar isso em nossas vidas, né? Na nossa caminhada, na nossa jornada cristã. Queria que o irmão Osana introduzisse um pouco do pensamento a respeito desse tema. Amém. Shalom aos nossos envolvidos. Deus continue abençoando a cada um de vocês e a nós também. Todas as vezes que nós ouvimos o que lemos a respeito dessa expressão, pelo menos o que me chama a atenção, se fizermos uma análise dos dias de hoje, da maneira como nós temos vivido e nas sociedades que estão vivendo. Então, se nós pegássemos qualquer uma das autoridades que estão aí em evidência e que tantos malefícios têm trazido à nossa sociedade, pudéssemos aplicar esse princípio assim, aquele camarada me faz mal, manda me prender, acaba com meus negócios, mas eu vou amá-lo. Diferente de encontrar os nossos irmãos nas igrejas, meu irmão, como vai? Tudo bem? Não, te amo. Como é que nós poderíamos falar eu te amo para um camarada que nos traz sofrimento, graça, nos priva o direito assumido, não só nos tira o direito, mas também nos proíbe até de adorar o nosso Deus. Então, eu penso que esse é um mandamento que transcende o nosso entendimento natural, racional. Tem que estar realmente envolvido com Cristo para encontrar no Senhor Jesus e na palavra que Ele nos dá, que Ele é um exemplo disso. Quando Jesus esteve aqui, a maioria dos lugares que Ele foi, a maioria das pessoas queriam mais tocar fogo nele, apedrejar, matar. Não, esse cara aí falando besteira, né? Contradizendo os nossos estudos, né? Nossas ideias religiosas. Não, esse camarada não serve. E aí nós observamos que na própria história, por mais que digam que os romanos mataram Jesus, né? Expressão inadequada, por sinal, a história mostra que foram exatamente os religiosos que se empenharam em não só destruir Jesus, mas combater tudo aquilo que ele ensinou. E ainda hoje existe toda essa tentativa. Então, como é que nós, cristãos, hoje, podemos viver de uma forma que agrade a Deus, por mais que a nossa forma de vida não agrade a sociedade que nós vivemos? Tem que estar pautado na palavra, tem que ser realmente separado, né, um santo, e tomar como propósito. Não, eu não quero o estilo de vida que eu tinha antes, eu quero um estilo de vida que vai me garantir passar o resto da eternidade com Cristo, mesmo que para isso tenha que sofrer as agruras da sociedade em que eu vivo. Porque o próprio Jesus, sendo filho de Deus, suportou muito mais, foi para a cruz no nosso lugar quando ele não precisava e não merecia aquilo, por amor a nós. Então, nós, reconhecendo o amor, Deus incute em cada um de nós, por ele, por seu filho, pela obra dele, nós conseguimos, então, suplantar, passar por essa situação desagradável. Porque amar aquele, a própria Bíblia fala, né? Se eu amo e perdoo aqueles que me são favoráveis, que diferença faz se eu disser o contrário? Ou seja, eu realmente tenho que demonstrar esse amor através dos meus testemunhos, da minha forma de viver com relação àqueles que me ofendem. Porque o Pai Nosso nos ensina isso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem. Então, só por aí você começa a entender uma série de doutrinas bíblicas que nos mostram que há uma forma, sim, de viver de forma que agrade a Deus. Eu acho que esse é o foco nosso, né? Se o meu objetivo é agradar a Deus, então eu sei que eu estou num caminho que me dá condições dele, que não nos deixa faltar o pão de cada dia. Ele também nos dá proteção, ele nos dá condições de sobreviver e passar. Sim. Como o senhor mesmo disse, né, essa questão tão difícil de lidar, né, com a reação que nós temos para as pessoas quando elas nos ofendem, quando as pessoas nos maltratam, às vezes até a forma como elas nos respondem,
Então há tantas coisas, situações que nós vivemos no dia a dia, até entre nossa família, né? Porque nós pensamos sempre que é muito fácil amar a esposa, o esposo, os filhos, né? Aquelas pessoas que estão Nossos conosco no dia a dia. próximos. Mas será que nós estamos realmente nos esforçando para amar o nosso cônjuge, nossos filhos, como nós deveríamos, né? Os nossos irmãos, os nossos familiares, amigos, né? É algo até bastante complexo da gente analisar quando nós falamos do amor, o amor verdadeiro mesmo, que foi orientado pelo Senhor Jesus. Lá em Mateus 24:12, né? Dentro da profecia que ele fala do tempo do fim, como seria, ele vai dizer que devido ao aumento da maldade, né, no mundo, o amor de muitos esfriaria. Então, conforme essa maldade cresce no mundo, e nós temos visto isso, né, tantas tragédias, tantas coisas absurdas acontecendo, né, não só na questão de atentados físicos ali, pessoas, né, assassinatos, feminicídio, uma série de coisas, roubos, mas também na atitude das pessoas para com as outras pessoas. A falta de paciência que existe para a gente tratar e reagir a algumas situações, né? Nós vemos que, de fato, nesses últimos tempos, tempos finais que antecedem a volta de Jesus, há esse aumento na maldade, né? E eu queria passar aqui a palavra Só para o para te João dar um também. complemento hoje, o irmão João também. No dia a dia hoje, com as multimídias, é comum nós recebermos mensagens diárias, né? E aí você observa, por exemplo, que raramente você recebe uma mensagem de alguém, ou é um texto que a própria pessoa escreveu, né? Para te dar um bom dia, por exemplo. Mas você ouve com frequência, você, eu mando mensagem, só mando mensagem para quem me responde. Eu mando mandar mensagem para você, porque eu mando mensagem, você nem dá bola, você não me responde. Então, não mando mensagem, você não me dá importância. Ou seja, nós vivemos numa sociedade que é muito da troca, né? Eu te dou se você me der. Né? Então, aquele sentido de ser o voluntário, de fazer por gosto, ou mandar uma mensagem aqui pro fulano, mesmo faz tanto tempo que eu não tenho contato com ele, ou falei com ele ontem, sei lá. Mas não há aquele desprendimento de fazer por vontade própria, não, eu só faço por interesse. Sim. Então, eu acho que essa é uma das coisas que mais faz com que a sociedade se mantenha, sabe, isolada, cada um na sua bolha, ninguém nem aí com ninguém. Agora, bom, João, seu entendimento sobre esse assunto, que a palavra de Deus nos diz a respeito do amor, né? E como nós devemos procurar agir, né? E no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela nos mostra que o amor de Deus, né, pelo homem, nos levou à salvação. Né? Nós não merecíamos, fomos alcançados pela graça através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso reflete o grande amor de Deus pelas nossas vidas, pela sua criação, e, posteriormente, o grande amor de Cristo em se entregar por nós na cruz do Calvário, né, abrindo mão de tudo que ele tinha, da própria vida, para que houvesse o resgate da humanidade. É por isso que, nas palavras de Jesus, que o Marcos acabou de ler, ele diz justamente essa frase, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. No Velho Testamento e os judeus da época, né, o povo já estava acostumado a ouvir essas palavras, porque estavam lá já nos 10 mandamentos, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso já é um mandamento. Mas quando Jesus vem, ele surpreende as pessoas com essas palavras, porque quando ele diz amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado, ele diz a respeito de um amor que até então não era mencionado lá no Velho Testamento, mas um amor sacrificial, ou seja, um amor que está pronto a dar a vida em prol até mesmo dos seus inimigos, conforme as palavras de Jesus. Então, o amor que Jesus se referia aí é o amor sacrificial, e que é a base de todo o evangelho, é a base de tudo. Né? Quando se tem amor, se cumpre todas as leis estão
resumida, de certa forma, no amor. Se as pessoas amam, não praticam a maldade. Se elas amam, elas não desejam mal. Se elas amam, elas não invejam. Se elas amam, elas conseguem suportar muita coisa. Então, é aquilo que, inclusive, o apóstolo Paulo ele traduz isso escrevendo à igreja de Coríntios, lá no capítulo 13, ele fala a esse respeito, eu quero ler para vocês, para que a gente possa entender, né, o que Paulo nos traduz a respeito do amor, porque ele deixa muito claro, né, Paulo deixa bem claro a esse respeito, que sem amor nada acontece, sem amor as coisas não fluem. Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, versículo 1, ele diz assim: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. E aí ele diz: ainda que eu fale a língua dos seres humanos e a língua dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Olha só. Então, eu posso ter todo o conhecimento, toda a ciência, conhecer tudo, saber tudo de humanidade, ser focado, inteligente, emocionalmente tratado, mas se não tiver amor, ele disse assim, seria como um sino que ressoa, como um prato que retine. É isso que seria quando falta o ingrediente principal, que é o amor. E aí ele continua dizendo, mesmo que eu possua o dom de profecias, consiga prever as coisas, consiga falar a respeito de acontecimentos futuros, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha fé, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Olha só. Então, é muita coisa, né? A vida humana, ela é repleta de tantas coisas, de tantos conhecimentos, e como dizia William Shakespeare, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que prevê a vossa vã filosofia. Então nós vimos acontecer tantas coisas no mundo espiritual, no mundo material, a gente vê acontecer tantas coisas, mas Paulo, na verdade, quando ele diz essas palavras aqui no capítulo 13, ele está, de certa forma, nos trazendo um alerta. Pode acontecer tudo, pode acontecer centenas de coisas em várias esferas, né, em várias dimensões, mas se não tiver amor, não tem nenhuma validade. Não tem nenhuma validade. E aí ele fala a respeito desse amor, é o amor que eu preciso entender, é o amor que eu preciso compreender, é o amor que eu preciso viver, é o amor que muitas vezes não é fácil. Mas Paulo diz lá no verso 4, o amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso, é caridoso. O amor não inveja, o amor não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente. Pessoas que amam não se portam de maneira inconveniente. Não age egoisticamente, não se enfurece facilmente. São pessoas que estão o tempo todo, né, dando aquele espaço em falso, agindo de maneira enfurecida, destratando pessoas, falta-lhe algo, falta-lhe o amor. E ele continua dizendo, não guarda ressentimentos. Olha só que interessante. Quem ama, não guarda ressentimentos. Então, é um alerta da palavra de Deus, de repente, para você que está nos acompanhando, que está aqui nos vendo, nos ouvindo nesse podcast, que comece a viver esse amor de Deus. Porque se você tem ressentimentos na sua vida, você precisa aprender a perdoar. O que nos faz levar ao perdão, se não o amor? O amor tudo perdoa, diz o apóstolo Paulo. Então, se você não consegue perdoar, é porque lhe falta o amor. João, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Sabe o que eu passei, você não sabe as dificuldades, você não sabe a perseguição, você não sabe a rejeição que eu passei, a traição que eu sofri. Como é que eu vou não ter ressentimentos? É isso que Paulo nos ensina. O amor tudo suporta, tudo sofre,
O amor, nos diz aqui, ele está pronto, né, para não guardar ressentimentos. Ou seja, quem ama consegue viver livre, porque consegue liberar perdão. Ele está livre daquele ressentimento. E isso é muito importante. Ressentimento que traz a mágoa que pode levar pessoas à depressão, a sofrimentos e a doenças terríveis. Então é preciso entender, se você vive o amor, você vai viver muito mais saudavelmente, né? Então, tem que entender isso. Muitas vezes, quando nós falamos de perdão, é preciso entender que a vida, e a gente fala muito a respeito disso, vivemos vários ciclos nas nossas vidas. Os especialistas no assunto dizem que um ciclo ele dura de 5 a 8 anos em média. Então, você de repente está vivendo um ciclo na sua vida, você tem um grupo de amigos, um grupo de pessoas, e você vai observar que já no passado também aconteceu isso. E aqueles amigos foram embora, tomaram outros rumos, outras direções. Hoje você está convivendo com outro grupo de amigos, de pessoas, em outra, de repente em outro local, em outra comunidade, enfim. Ciclos que passam pelas nossas vidas, né? É importante a gente entender isso. E quando a gente fala disso, eu falo disso por quê? Porque quando a gente fala não guarda, eu posso falar não guardar ressentimento, perdoar, liberar perdão, não quer dizer que você precise caminhar junto com a pessoa. Uma coisa é eu perdoar, perdoei, acabou. Agora, se numa sociedade, vamos colocar aqui como exemplo, numa sociedade eu fui enganado, numa sociedade eu fui traído, a pessoa me enganou, tudo bem, eu passei por isso, liberei perdão, eu estou livre para louvar, adorar a Deus, encontrar a pessoa e abraçar essa pessoa. Como já aconteceu comigo várias vezes, eu tenho esse privilégio, digo que eu tenho esse privilégio, que é um coração que não consegue guardar mágoas, né? Então, não é o privilégio de todos, tem pessoas que têm mais dificuldades, eu sempre tive essa facilidade, então não tem problema, tantas pessoas, tantas coisas que já passaram nas nossas vidas, né? Já passaram pela minha vida, e eu não tenho essa dificuldade de encontrar a pessoa, abraçar, não tem problema nenhum. O coração está livre, liberei perdão. Mas não significa que eu vá trazer essa pessoa de volta para caminhar com ela. Convivência diária. Para convivência, por quê? Porque apesar de eu perdoar, o problema não é mais meu. O problema é a pessoa. A pessoa foi tratada, a pessoa foi curada daquele problema, daquele mal, eu não sei. Eu já tenho uma experiência que não deu certo, já fui enganado e tal. Então, está perdoado, segue sua vida, que Deus abençoe, que prospere, que caminhe, que vá em frente. E eu tenho o meu rumo, é um novo ciclo na vida, tanto da pessoa quanto na minha. Mas para isso eu preciso entender o amor. Se eu não tiver amor, eu não consigo, fico guardando mágoas. Eu fico vendo isso, pessoas que já faz 30 anos que passaram por um problema de repente desse, uma sociedade que foi enganado, um relacionamento que não deu certo, enfim, tantas coisas, negócio errado, passa 30 anos e a pessoa está remoendo com aquilo ainda, falando daquilo, e quando fala, lembra da pessoa, aquela pessoa Pare com isso. O problema não é a pessoa, só seguir o rumo, seguir a vida dela, o problema é você, quem está guardando mágoa é você. A mágoa, já diz aí um ditado, é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Então, essa é uma grande realidade. Você que está se envenenando com a mágoa, você que está se envenenando com muitas vezes, porque a mágoa vai levando ao ódio, e você está se envenenando. E outra pessoa seguiu a vida, seguiu o rumo dela. É importante eu entender aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui, que o amor, ele não guarda ressentimento. Se tem ressentimento aí, precisa entender aquilo que nós estamos falando aqui hoje. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. A verdade acima de tudo. Pessoas que entendem isso, que vivem o amor, estão sempre prontas e dispostas a conviver com a verdade, a falar a verdade, custe o que custar. Pessoas que mentem não entendem o amor. Não entendem o amor. Então,
ensinamento da palavra de Deus. Se você tem amor, você vai conviver com a verdade, porque o amor, ele está, né? Sua felicidade, a felicidade está na verdade. E aí, uma frase, né, dita aqui pelo apóstolo Paulo, que a gente precisa entender, precisa compreender. Ele diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Muitas vezes, mesmo dentro das igrejas, nós vemos pessoas magoadas, pessoas muitas vezes chegam na sua igreja, na sua comunidade e não cumprimentam o outro. Porque foi ferido, porque o outro não atendeu a sua expectativa de alguma coisa, de repente por coisas banais, porque falou mal de mim, porque não me entendeu. Sabe, cada um vai dar conta de si. Mas se você tem o amor de Cristo, você vai conseguir superar. E aí eu quero dar aqui, né, a receita para isso, né? Mas eu tenho dificuldade, pastor. A pessoa falou mal de mim, como que eu vou fazer? Não precisa chegar lá de primeira, né? E vai abraçar, vai beijar a pessoa. Não. Mas chega lá, cumprimenta, mesmo que seja com a cara um pouquinho mais fechada da primeira vez, você vai fazer um exercício, né? Porque há um provérbio que diz que quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica, né? Então, você vai fazer o exercício, vai lá, cumprimenta, mesmo que a cara não esteja muito boa. Vai sondar o terreno. Né? Dessa vez. Da outra vez, você já vai cumprimentar e perguntar como é que vai, tá tudo bem. Na terceira vez, você já vai estar abraçando, né? Passado uns dias, você vai estar lá orando quando aquela pessoa não for, fala: Senhor, onde é que está aquele meu irmão? Estou com saudade dele. Porque assim, é o perdão. Então, leva um tempo, né, também. Viver o amor, né? E aí, palavras de Jesus: que vos ameis uns aos outros. E é o que a gente vê hoje, não só nas igrejas, mas na sociedade de uma forma em geral, né? Cada um preocupado consigo mesmo, cada um só olhando para o seu umbigo e os outros, né, como se diz aí no popular, que se lasquem, né? Os outros que... Cada um por si, Deus por todos. Aí não é assim, o ensinamento de Jesus não é esse, né? O ensinamento de Jesus não é esse. A gente vê muitas vezes as igrejas hoje muito focadas, e eu estou falando disso porque o Envolvidos, ele tem como finalidade mostrar um novo rumo, o Envolvidos tem como finalidade mostrar um novo caminho para as pessoas, que é o caminho da palavra, o caminho do evangelho, que é os ensinamentos de Jesus, e a gente procura não sair disso, tá? A gente não está focado aqui em nada que é fora dos ensinamentos de Jesus. E aí a gente vê muitas vezes igrejas hoje trazendo inovações, trazendo novas unções, novos conceitos, aí teologia da prosperidade que tomou conta, né, de todas as igrejas, ou de quase todas as igrejas, né? A gente pode generalizar, mas de boa parte delas. E aí as pessoas estão indo para a igreja focada, como se tivesse ali com um cabresto, né? Eu vou lá para receber a minha bênção, estou indo para receber. É a finalidade. Ele está indo para receber a bênção, porque ele precisa de uma bênção material, porque ele quer prosperar, porque ele quer enriquecer, porque ele precisa de uma cura, porque ele está indo para isso. Ele não está indo com a finalidade de louvar a Deus. Primeiro, né? Louvar a Deus, adorar a Deus e receber a palavra de Deus. Você não vê as pessoas falando: estou indo lá para receber a palavra, eu estou indo lá para adorar a Deus, estou indo lá para receber a minha bênção. Mas muitas vezes a bênção que você precisa é o ensinamento da palavra para que você possa mudar a sua maneira de viver e entender qual é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a tua vida é que você entenda a palavra e viva a palavra. Pratique a palavra. Viva o amor. Se você não praticar e não viver aquilo que está na palavra, o restante não faz sentido. É aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo: ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu tivesse toda a riqueza, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu fizesse caridade, se não viver o amor, se não tiver o amor, nada disso tem sentido. Nada disso faz sentido. Então, entenda para isso, olhe para si, para que você possa viver. Quando você se reúne com amor,
né, juntamente com sua família, com seus amigos, com seu irmão, viva o melhor. Viva o melhor de Deus. Palavras de Jesus que disse, quando ele disse do inimigo das nossas almas, né? E há um inimigo terrível que está dentro da cabeça das pessoas, trabalhando o tempo todo justamente para tirar da direção. E é muito sutil. E é muito sutil. Não é um inimigo, como muitos estão pensando lá, o diabo de vermelho, de chifre. Não é nada disso. São conceitos, muitas vezes conceitos humanos, que são ensinados, e muitas vezes esse que eu acabei de falar, da teologia da prosperidade, a pessoa focada só em si, que vive egoisticamente, como disse aqui o apóstolo Paulo, vive egoisticamente, quem não tem amor, porque Paulo disse, o amor não vive, quem tem o amor não vive egoisticamente, a pessoa vive egoisticamente, só buscando o seu, exatamente, só correndo atrás do seu umbigo, de si próprio, para enriquecer. Eu quero dizer para você o seguinte, que se você viver a palavra de Deus na sua plenitude, que é a vontade de Deus, você vai viver exatamente as palavras de Jesus. Disse, olha, o inimigo fica empregando esses conceitos na sua mente, ele veio para roubar, matar e destruir. Né? Quando ele diz roubar, a palavra roubar, praticamente se resume em tudo. Né? Porque rouba o tempo, rouba o conhecimento, rouba o entendimento, rouba a comunhão, rouba a fé. Isso tudo vai sendo roubado. Então, o inimigo veio para roubar, matar a pessoa espiritualmente e destruir. Aí destrói a vida, a família e tudo mais. Mas aí Jesus, com o seu amor, que ele disse, eu vim com esse amor, né, esse amor sacrificial, diz, eu vim para que vocês tenham vida e vivam essa vida em plenitude. O que Jesus quer dizer, viva essa vida em plenitude? Vivam o melhor. Vivam o melhor. Empregue o melhor de si em tudo que faz. Façam o melhor. Vivam com alegria. Eu já disse aqui em outras ocasiões, mesmo que você, de repente, mas o senhor não sabe, eu estou vivendo dificuldade, eu tenho problema. Não tem problema. Se você tem só um tomate para comer, que você faça a melhor tomatada lá e viva aquilo com alegria, se alimente aquilo com satisfação, com alegria. Assim como disse Salomão, escrevendo em Eclesiastes, ele disse, tudo quanto vier para você, tudo que vem para você para fazer, faça com o melhor as tuas energias, faça com o melhor de dentro de si. E ele estava dizendo, coloque paixão naquilo que faz, coloque amor naquilo que faz. Então, se você está num relacionamento, as coisas não estão boas, o que está faltando? Está faltando amor, está faltando você melhorar. Não espere do outro, faça você, melhore você, trabalhe a sua mente, viva com plenitude. Não adianta você ficar mal-humorado, não adianta você ficar com cara fechada, não adianta aquele espírito rabugento que está te acompanhando. Você não vai mudar nada, não vai transformar nada. Então, é preciso entender as palavras de Jesus. Jesus disse, olha, eu vim para que tenham vida e vida plena. O que é a vida plena? É viver bem, é viver em paz, é viver com alegria, é viver com saúde, é viver com prosperidade. E prosperidade, aí a gente não fala de dinheiro. Jesus nunca falou. Viver com prosperidade, o que é prosperidade? Prosperidade é você viver bem com aquilo que você tem, é você viver satisfeito. A satisfação é que é prosperidade. Há pessoas que são ricas monetariamente, tem dinheiro, muita conta bancária está lá recheada, tem muita grana, mas ela vive uma insatisfação pessoal e quando você olha para ela, eu converso com ela, conheço pessoas assim, você não vê alegria, você não vê felicidade, você não vê a plenitude. Então isso não é prosperidade. Isso é riqueza material, mas não é prosperidade. Então é preciso entender as palavras de Jesus. Vim para que tenham vida e vocês vivam essa vida plena. E viver plenamente não depende de Deus, não depende do mundo à sua volta.
Não culpe as pessoas, não culpe o seu trabalho, não culpe o seu parceiro, não culpe o seu amigo, não culpe os seus pais e nem culpe os seus filhos, porque só depende de você. Viver plenamente é uma decisão. Eu quero viver bem, eu quero viver feliz, eu quero viver alegre, eu quero viver em paz, eu quero viver satisfeito com aquilo que eu tenho. E aí as coisas começam a mudar. Aí as coisas começam a mudar, porque tudo no mundo espiritual é semeadura. Começa a semear. Semear alegria, paz, satisfação, e você vai ver que isso vai vir para você. É a palavra de Deus. Bom, então, quando o Marcos perguntou o que eu entendo por amor, esse mandamento, é preciso amar mesmo, ter o coração livre e liberado para isso. Você me permite fazer um anexo aqui, ó, corroborando com o que o nosso irmão João disse, que me chamou a atenção. Está lá em João, nós falamos do João 15, né? No 12, no 15:12, tem um versículo que diz assim, ó, você pode anotar e ler depois. Amai-vos uns aos outros, e aí, pô, assim como eu vos amei. Aí, pesou, né? Que é Jesus falando. Amai-vos uns É o aos que nós outros. acabamos de falar aqui. Quer dizer, a influência de Jesus na vida do camarada tem que fazer diferença. E com base nisso que o nosso irmão João falou, me vem à memória um tempo que eu vivi dessa situação, porque tem uma definição aqui que diz que o ressentimento é uma emoção presa dentro de nós, nos fazem reviver a raiva e memórias negativas. O estresse interno dessa repressão emocional pode levá-lo a coisas como depressão, ansiedade, redução da função imunológica, fadiga, hipertensão, dor no peito, obesidade, psoríase e dor crônica e detalhes mais problemas que causam. Né? E muitas pessoas têm vivido assim. Eu, um tempo atrás, tive um problema em que, em determinado momento, eu comecei a sentir isso, porque, decorrência do problema que eu vivi, a primeira coisa que acontece, na maioria das vezes, com o ser humano é a tendência da vingança, né? Ah, então alguém me fez mal? Peraí, vai ter o troco, vai ter a volta. E aí, principalmente se a pessoa se sentir injustiçada, né? E foi bastante difícil superar tudo isso. E realmente eu precisei recorrer a Deus, clamei e Ele, com sua misericórdia, me atendeu, me deu condições de entender a solução do problema. A solução do problema era tão simples, como a maioria das vezes parece, mas não tão fácil de executar. A solução do problema é: libera perdão e pede perdão. Nossa, é um negócio muito complicado. Para mim, pelo menos, foi. Espero que para você não seja tanto. Para mim foi muito complicado ter que pedir perdão a pessoas que, no meu entendimento, tinham me feito mal. Muito mal. E, ao mesmo tempo, dizer assim, olha, liberar perdão. Essa pessoa ou essas pessoas não me devem mais nada. A partir de hoje, não vou mais carregar essa cobrança. Não, esquece. Está lá no passado. Fica lá no passado. Não faz mais parte do meu presente. Né? E aí eu tive a oportunidade de chegar nessa pessoa e falar assim, olha, eu vim aqui exclusivamente para te pedir perdão. Me dá 2 minutinhos do teu tempo só para que eu cumpra essa missão. Pedir perdão para você em nome de Jesus. E foi assim, foi uma experiência muito legal, porque, sim, fração de segundo, né? Eu sentia como se tivesse tirado um troço pesado. Assim, Peso, né? sabe quando você puxa a respiração assim, sabe aquele... E olha, daí para frente, graças a Deus. Recomendo a você, faça esse exercício, peça perdão, reconheça seus erros, peça perdão, independentemente do que possam achar, porque a incumbência de pedir perdão e de liberar perdão é nossa. O outro lado, quer dizer, se você pede perdão para a pessoa e a pessoa não te perdoa, o problema é dela. Fez a sua parte, pediu perdão. Por outro lado, se você tem que liberar o perdão, ó, você a partir de hoje não me deve mais nada. E a pessoa, não, aí é problema dela também. Quer dizer, a nossa parte precisa ser feita para que Deus manifeste o seu poder dele em nossas vidas. Caso contrário, é o amor que ele nos... Aconteceu uma experiência que eu passei. Você está falando aqui, eu acabei me lembrando disso, porque é algo que me marcou bastante. Isso marcou bastante na minha vida. Um período eu estava bem afastado de tudo, bem, e teve uma pessoa
que também por conta de negócios acabou me prejudicando bastante. E eu acabei, na época, ficando magoado com aquilo, entristecido com aquilo, e guardei realmente aquela mágoa que se tornou em raiva, né? Se tornou em raiva. E aí aconteceu um episódio. O Zana estava falando agora, estava me lembrando disso. Porque um dia eu estava no mercado, dentro do mercado, empurrando um carrinho junto com a minha esposa, com a Eunice, e eu vi a pessoa. E quando eu vi a pessoa, o que veio, que tomou conta foi a raiva. Foi a raiva. Eu agredi aquela pessoa dentro do mercado. Eu acabei agredindo a pessoa. Cheguei, a pessoa estava pegando a coisa na praia, cheguei e foi. Né? Uma treta. E a pessoa caiu assustada, né? Porque tomou uma pancada, não estava esperando. E aí eu falei um monte de coisa para a pessoa foi embora do mercado, inclusive. E até o início, depois eu falo, mas você tá maluco, você tá doido de ter feito isso? Falar, eu na hora não pensei, foi algo assim muito irracional por conta daquilo que eu estava nutrindo dentro do meu coração, contra aquela pessoa. E se a pessoa levanta e falar, ia dar reportagem, que a gente ia sair rolando no meio dos corredores. Era algo que estava. E não é o meu perfil, mas aquilo, né, acabou acontecendo. E passou um tempo, passou alguns anos, e aquilo depois ficou. Né? Eu comecei a voltar para o Evangelho e entender mais os ensinamentos de Jesus, e aquilo, sabe, me incomodava eu ter feito aquilo. Achei totalmente desnecessário. E aí eu fui minha empresa mudou para um local, e aí eu comecei a ver aquela pessoa lá, volta e meia ela ia lá, tinha um restaurante, ela ia almoçar naquele restaurante, acabei vendo ela alguns dias, e aquilo me incomodava. Né? Aí um dia eu falei, não, isso não pode ficar assim, tenho que resolver isso. Aí ela estava de pé conversando com uma pessoa, eu fui me aproximando. Quando eu cheguei perto, falei, preciso falar com você. Ela já deu 3 passos para trás. Eu acho que imagina, falou, vamos sair no braço aqui, alguma coisa assim. Vou pegar uma cadeira. E aí eu pedi perdão para ela. O que aconteceu foi algo que, um erro da minha parte, não foi bacana. Não levei nem conta do que tinha acontecido, que morreu, né? Eu já tinha, no meu coração, já tinha perdoado. Não foi porque eu bati nela, não, porque eu perdoei mesmo. E aí eu pedi perdão para aquela pessoa. Aí ela até estava bastante assustada na hora, porque tomou um susto. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei, só quero que você me perdoe, porque não foi bacana da minha parte, foi um ato impensado. Não, tá tudo certo, tal. E depois eu nunca mais vi aquela pessoa. Mas o interessante é que a partir dali aquilo sumiu, ficou a história, né? Apenas a história. Você falando agora, eu acabei me lembrando. Realmente eu perdoei, e também, por que eu estou falando isso? Porque é importante a gente entender quando você erra, e as situações que você consegue corrigir, as situações que você não consegue corrigir, ficou lá atrás, tal, um erro que você cometeu, algo que não foi feito, ou você deixou de educar direito os seus filhos, de trazer um ensinamento, é coisa que já foi, passou, não tem como fazer mais. Né, um mau exemplo que você deu, como é que você vai corrigir isso? Você não tem como corrigir mais, né? Aquilo já ficou. É importante você entender que você tem, pelo ensinamento da palavra, que perdoar, mas você também precisa se perdoar. Porque há pessoas que muitas vezes ela perdoa os outros, mas ela fica carregando em si mesmo uma culpa que Jesus já levou na cruz. Jesus já levou essa culpa na cruz. Né? Isaías diz que toda a nossa culpa, todo o nosso pecado estava sobre ele, como um cordeiro mudo foi levado ao matador, carregando sobre si as nossas culpas. Mas há pessoas que não conseguem entender isso. Eu já convivi com pessoas assim, já com várias pessoas dessa forma, que ela fica remoendo o passado. Mas eu errei, mas eu não devia ter feito. Ótimo que você reconheceu, mas se perdoa. E procura, já que você tem essa consciência, teve essa consciência de entender que errou, isso é muito importante, você entender que errou, você agiu de forma errada, que você poderia ter feito melhor, não tem o que fazer mais, se perdoa e procura daqui para frente fazer o melhor. E aí
é justamente os ensinamentos de Eclesiastes de Salomão. Que vier a tua mão para fazer, faz o melhor. Não fazer nada com relação ao passado. O passado já foi, né? E nem o futuro, é o agora, viver melhor. Isso é plenitude de vida, que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e viva essa vida plenamente. Então, quando a Osana falava a esse respeito, eu me lembrei desse episódio, que foi uma experiência que eu passei na minha vida, me incomodou muito, até o momento em que eu cheguei, consegui encontrar aquela pessoa e pedir perdão humildemente, né, de coração, e ela me perdoou ali, e eu também me perdoei pela bobagem, pela bobagem que eu fiz e nunca mais fiz, e espero, né, nunca mais fazer, até porque foi algo mesmo que foi ridículo, né, uma atitude que jamais deveria ter tomado, né? Mas, enfim, é preciso entender, né? é preciso entender o amor de Cristo. Cristo disse que vos ameis uns aos outros como eu os tenho amado. E o amor de Cristo é um amor de sacrifício. Ele deu a vida. Ele disse: quem tem amor maior, a palavra de Deus, quem tem amor maior do que esse? De alguém dar a sua vida em favor dos seus amigos. Sim. Até dentro do que nós estamos falando de amor, né? Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre exatamente esse amor de Cristo, né? Ele vai dizer no verso 17 em diante: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. De novo, nessa palavra, cheios da plenitude de Deus, uma vida em abundância, né, irmão Jana? Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, esse amor, meus queridos irmãos e irmãs que estão acompanhando, esse é o amor de Cristo, esse amor maravilhoso, esse amor sacrificial, esse amor que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo passa, mas que continua amando em toda a sua plenitude. Esse amor que nós não compreendemos, né, irmão Zano? Mas que a palavra fala que nós podemos chegar a ter um certo conhecimento desse amor. Conhecer a largura, a altura, a profundidade, o quanto é grande o amor de Deus, né? E eu creio que todos nós já vivenciamos, já experimentamos desse amor desde que começamos a caminhada cristã, conhecemos a Cristo. Mas esse amor, ele continua. Esse amor, ele vai só crescendo. Ele só vai aumentando na medida que nós buscamos conhecer a Deus. Na medida que nós começamos a contemplar as riquezas insondáveis de Cristo. Quando a gente olha para Cristo, o que Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele pode fazer, nós começamos a ter uma certa visão, um vislumbre desse amor. Mas o apóstolo Paulo, depois no capítulo 3 de Coríntios, ele vai dizer que quando tudo isso passar, né, com todas as situações desse mundo que passarem, aí sim nós veremos face a face. Não mais por enigma, não mais como se olhássemos para um espelho, mas veremos face a face esse amor, o amor que habita em Cristo. Verso 12 do capítulo 13. Capítulo 13, ele termina assim, né? Exatamente. Então, recomendo os irmãos a lerem, né, conforme o irmão João leu aqui, 1 Coríntios 13. O apóstolo Paulo é considerado por muitos o apóstolo do amor, né? Ele fala muito do amor. Nós lemos aqui em Efésios, mas tem também uma passagem em Colossenses, que vai falar, acima de tudo isto, porém, Colossenses 3,14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esteja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ora, o amor é o vínculo da perfeição. Não há nada mais perfeito do que o amor de Cristo habitar em nós. Porque, como o irmão João disse, se nós tivermos esse amor que Jesus nos ordenou, nós deixaremos de cumprir a concupiscência do pecado, deixaremos de magoar as pessoas que nós amamos, né? Porque o amor, ele suplanta tudo isso, né? Ele ultrapassa os limites
daquilo que nós fizemos de errado. Ele apaga, né? Tem uma outra passagem que eu não me lembro agora, mas que onde houve o pecado, né? Onde reinou o pecado, superabundou a graça. E essa graça de Cristo é o amor. É o amor conforme Deus nos ama, né? Nós devemos agora aprender mais dele e amarmos uns aos outros. Interessante, porque em determinado momento, Jesus, num dos seus ensinamentos, ele diz a esse respeito. E muitos entendem de uma forma, né? E eu gostaria de trazer aqui um entendimento, entendimento diferente dessas palavras de Jesus. Num dos ensinamentos, ele disse assim: olha, se você vem para o altar trazer uma oferta, mas você tem um problema, uma queixa lá com o seu irmão, contra alguém, não perca seu tempo, Jesus disse. Nem deixa a oferta. E aí a oferta pode ser entendida como muitas coisas, muito sacrifício, muitas vezes a oferta de presença, a oferta de... Você está ali frequentando uma igreja, vai segunda, terça, quarta, que você está perdendo seu tempo. Se você não viveu o amor de Deus, Deus disse, vai primeiro, se conserta com o teu irmão. Isso é o amor. Isso é o mandamento que Jesus ensinou, o mandamento do que vos ameis uns aos outros. Então não adianta você ser rato de igreja, né? Ficar ali todos os dias frequentando a igreja, mas viver rixas, brigas, picuinhas, ter mágoa contra irmão, não conversar, não falar. Jesus disse, olha, está perdendo o seu tempo. Ele falou, nem deixa oferta. Por que Jesus disse isso? Ele disse, não vai ser recebido pelo Pai. A palavra de Jesus, você não vai ser recebido. Então, a tua oferta, o teu sacrifício não vai valer nada. O salmista, ele diz a esse respeito, por acaso Deus quer sacrifício? Não. Deus quer amor e obediência, entendimento. É importante a gente entender isso. E aí, nós já estamos aqui, chegando ao final também, né? O versículo que o Marcos citou, que está lá em 13, versículo 12 de 1 Coríntios, Paulo, ele fala assim, olha, agora nós estamos enxergando como um reflexo obscuro, ou como por enigma, como por um material polido. Entretanto, haverá o dia que veremos com clareza. Ele diz que veremos face a face, nós vamos ter entendimento. Ele diz, hoje conheço em partes, então conhecerei perfeitamente. Ele está falando do encontro com Cristo, aquele que prometeu vir, né? Como disse o anjo quando Cristo foi tomado, ele disse, mesmo varão que os viste subir, há de descer, da mesma forma, da mesma maneira, estará habitando entre vós, né? Estar convosco. Aí fala do arrebatamento da igreja, mas ele diz assim, hoje o conheço em parte, então o conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. E para que a gente encerre, ele diz assim, sendo assim, permanecem até o momento esses três, a fé, a esperança e o amor. Fé, não é fácil ter fé. Não é fácil ter fé em tempos difíceis. É fácil ter fé quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, tal. Tá tudo no Mas controle, né? deixa eu dizer algo para você. Você tem uma missão na tua vida. Todos nós temos uma missão. Nós não somos turistas aqui, não estamos aqui a passeio, não existe uma missão. E você tem que cumpri-la. E cumprir com fé, com determinação. Crer que realmente você tem essa missão. E a fé que ele diz aqui é a fé em Deus, a fé realmente que faz a diferença. Ele diz, agora permanece a fé. A esperança, qual é a nossa viva esperança? É de estarmos com Deus. Esperança de tempos melhores, a esperança da nossa salvação que já está garantida em Cristo Jesus. E além disso, o amor. Mas aí o apóstolo diz assim, mas o maior de todos é o amor. Fé, esperança e amor. Guarde essas três, mas o maior é o amor. Sem amor, você
não reflete a Cristo. Sem amor, você não transborda a Cristo. E você foi chamado para isso, para transbordar Cristo na sua vida. Pense sobre isso, reflita sobre isso. Esse assunto que nós tratamos aqui. Bom, Deus abençoe grandemente a tua vida. Divulga Envolvidos com Cristo. A nossos patrocinadores. Ah, sim, Marcos lembrando aqui dos patrocinadores. Ó, Ecober, produtos nutracêuticos. Deus abençoe a Ecober, que é um dos nossos patrocinadores. Fui eu que fiz produtos, como é que chama? Agora me ajuda aí. Festividades, né? Foi eu que fiz. Cestas, né? São cestas, né? São, De presente. você vai achar lá no Instagram. Me ajuda aí, Leandro. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz presentes criativos. Você vai achar no Instagram. Tem lá as cestas maravilhosas que é feito lá pela Joana. É algo diferente, artesanal. Tá chegando agora o Dia dos Pais, hein? Tá chegando o Dia dos Pais. Aproveita para dar uma cesta lá do Foi Eu Que Fiz para o seu pai, tá bom? E também Deus abençoe a Cia Filter, que também é um dos nossos patrocinadores. Cia Filter, bebedouros industriais, tem bebedouros para empresas, para escolas, indústria de uma forma em geral, enfim, eventos. A gente faz locação, vendas e locação de bebedouros, tá bom? Conhecemos o dono da Cia Filter. Gente boa, né? Gente boa, né, irmãozão? Com certeza, parceirão. Parceiro, gente boa. Que Deus abençoe, irmão Marcos. Deus abençoe, irmão Zana. Amém. Então nós vamos encerrar agora. Vamos terminar com uma oração. O irmão Zana vai estar orando, né? Pedindo a Deus que fale mais aos corações, né, de todos nós, daqueles que participaram conosco desse podcast tão abençoado. Nós falamos do amor, né? O mandamento que Cristo nos deixou. E que com certeza este vídeo, essa gravação, esse podcast possa trazer ensinamentos preciosos para nós. Nós falamos sobre perdão, sobre a necessidade de amarmos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E pedir para que o Espírito Santo ministre nos corações nesse momento, para que se houver alguém que precisa liberar perdão, alguém que precisa se reconciliar com alguém a qual teve algum problema, alguma dificuldade, que possa ser tocado pelo Espírito Santo. Porque ainda há tempo, né? Enquanto há vida, ainda há tempo, né, irmãos? Então que nós possamos ter esse momento agora de comunhão, de oração, agradecendo a todos desde já, e convidando para estarem conosco no próximo podcast. Com certeza vai ser abençoado, assim como este, e compartilhando aí, encaminhando para seus contatos, esse podcast, os demais vídeos do nosso canal Envolvidos com Cristo. Irmão Zana. Pai, em nome de Jesus, nós levamos nossos agradecimentos à Tua presença, Pai, por este momento especial que o Senhor nos concedeu. E termos comentado, e termos falado, e termos aprendido um pouco mais a respeito da Tua vontade para a nossa vida. Nós te agradecemos pela oportunidade de também transmitirmos esses ensinamentos a cada um dos nossos amigos que participam conosco neste trabalho. Deus, que a Tua palavra produza no coração de cada um a transformação que o Senhor quer, Pai. E que o Teu Santo Espírito nos conduza naquilo que o Senhor quer que façamos, para que o Teu nome seja glorificado em todos os momentos de nossas vidas. Deus eterno, nos dá coragem para pedirmos perdão por aquilo que fizemos de errado e nos concede também a graça de podermos liberar perdão para aquelas pessoas que, no nosso entendimento, não precisam que nós façamos isso, mas que nós tenhamos essa consciência que o maior amor que o Senhor colocou à nossa disposição, através do Teu amado Filho Jesus Cristo, que pagou um preço que nenhum de nós pode pagar, Pai. Este exemplo e este amor que nos alcança e nos faz reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor, e que o Teu Santo Filho e amado Jesus Cristo tem por nós, não só como filhos, mas também como amigos. Então, nós te pedimos que essas mensagens que aqui foram transmitidas e tratadas alcance cada um dos corações, alcance cada um dos entendimentos, e que as oportunidades que tivermos, em todos os instantes, seja em reconhecimento ao sacrifício que o Senhor fez, dando o Teu Filho em nosso lugar, para que nós possamos ter não só um estilo de vida cristão, mas uma vida eterna contigo, paz, alegria e gozo. Continua a abençoar cada um dos Teus servos neste trabalho, irmão João, irmão Marcos, irmão Leandro, a todos nós, Pai, e as nossas famílias, para que nós prossigamos nessa missão que o Senhor colocou para cada um de nós. Abençoa também a cada uma dessas pessoas
que participaram, que assistiram, ou que ainda vão assistir esse podcast. Que o teu nome seja glorificado na vida delas, para a honra e glória do teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Até o próximo. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima.